Olá, Vivi Rocha falando aqui. Eu resolvi fazer um vídeo hoje, sexta-feira santa. Hoje é dia 3 de abril, né? E cozinhando aqui que, por milagre, já faz umas quantas sextas-feiras santas que eu não faço nada nesse sentido, assim, de só comer peixe, né? Como manda a tradição. Por milagre, eu comprei camarão. Ontem eu fiz uma brusqueta de camarão, gente. Tava uma delícia, uma delícia. Eu vou guardar algum camarão ainda pra fazer mais, porque assim, pãozinho. Aí passei um requeijãozinho assim, antes pra dar uma umedecida no pão. Botei na air fryer pra esquentar. Passei uma geleia de pimenta. Essa geleia aqui de pimenta que eu achei no supermercado ontem. Nossa, uma delícia. E depois da geleia de pimenta, por cima eu botei o camarãozinho. Ah, eu poderia ter posto um azeite que eu não botei. Botei o camarão, né, os camarões e assim, aquela cebolete. Com um vinhozinho, gente, ficou mais que top. E agora eu vou fazer um macarrão, uma massa com camarão, né? A minha filha não come camarão, ela já almoçou, vou eu fazer agora pra mim. Mas tudo isso, toda essa história que eu quis trazer não tem a ver exatamente com o camarão, não tem a ver exatamente com a comida que eu fiz. Estou procurando aqui, ó. Não tem exatamente a ver com a comida que eu fiz, mas tem a ver com a Sexta-feira Santa, tem a ver com comer ou não comer carne, comer peixe, o que fazer. E o significado, porque para os cristãos, a Sexta-feira Santa, a Quaresma, a Semana Santa, né, a Páscoa, tem um significado muito profundo, né? Que é do renascimento, que é do sacrifício, da morte de Jesus e tudo mais. Eu, durante muito tempo, eu fui católica. E teve uma época, na minha adolescência principalmente, que eu fui uma católica bem fervorosa. Eu posso dizer até fanática um período, tá? Participar de grupo de jovens, de movimento de jovens da Igreja Católica, foi assim, aconteceu isso num momento muito importante da minha vida, muito delicado da minha vida, né? Na adolescência, eu comecei a frequentar assim, mais firmemente com 16 anos. A minha vida em casa era muito complicada, eu estava passando por uma situação familiar extremamente difícil, já não era daquele momento, né? Já era anterior, mas ali, estar no grupo de jovens, cantar na igreja, no folclore, né, que a gente chama, participar do movimento dos jovens de Nazaré, e tudo foi extremamente importante. Eu conheci pessoas, eu fiz uma especificamente amizade muito forte, mas eu tenho outras amigas também, né? Mas eu tenho uma das minhas amigas, das minhas melhores amigas, que foi dessa época, né? E é minha amiga até hoje, é uma irmã que eu tenho, sabe? Extremamente próxima. Então eu sou muito grata por esse período, porque foi muito importante para mim. Só que depois eu conheci a Umbanda e eu comecei a frequentar a Umbanda e me desenvolvi na Umbanda e conheci o Reiki dentro do centro de Umbanda, né? E comecei a abrir a minha cabeça para outras ideias, para outras coisas, né? Comecei a desenvolver o meu lado de minha mediunidade, né? Que não importa a religião que tu tenhas, né? Ou se tu não tens religião, todos nós, seres humanos, nós temos percepção, né, da espiritualidade. Isso todo mundo tem, mas só que alguns não desenvolvem. E aí vou abrir um parênteses. Muitas vezes essa sensibilidade, essa percepção ao mundo espiritual, à espiritualidade, quando não é bem direcionada, ela acaba gerando doenças, né? Então tem muitas pessoas que têm alguns diagnósticos e, na verdade, esses diagnósticos seriam bem melhores, seriam melhor encarados se a pessoa desenvolvesse essas percepções, essa sensibilidade.
enfim, às vezes até a depressão, ansiedade, N coisas também tem origem, também tem agravamento em relação, por causa dessas questões de espiritualidade, de percepção, de sensibilidade. Então, né, nesse período que eu era bem católica, eu fazia a quaresma, né? Eu ficava mais introspectiva, eu me confessava, eu fazia uma série de coisas, e inclusive na Sexta-feira Santa eu não comia carne vermelha, eu comia só peixe, né? E uma das coisas que me chamou a atenção uma vez foi uma homilia, que é aquela palestra, digamos assim, né, que os padres fazem na missa, logo depois da leitura do Evangelho, que o presbítero Cláudio, eu não gostava de ser chamado de padre porque ele disse que ele não era pai de ninguém. O presbítero Cláudio, ele disse sobre essa questão da Sexta-feira Santa uma coisa interessante, que era o seguinte, peraí que eu já vou falar para você. Que quando... Opa! Ó, não dá pra tomar água na torneira. Ó, bonitinho. Já estão tomando água. E quando a Sexta-feira Santa, o objetivo dela, o que ela traz, o que ela quer lembrar, a princípio, o sacrifício que Jesus fez pela humanidade. Seria basicamente isso. Então, não seria um momento assim, não é só, vou comer peixe, não vou comer carne vermelha. Mas aí faz um banquete, se entope comendo, né? E tal. Então, para os cristãos, para a Igreja Católica, para outras denominações cristãs, o que se deveria pensar, na verdade, era fazer o jejum. Para lembrar desse momento difícil de Jesus e tal, o sacrifício de Jesus. O jejum, ou comer menos, né? Comer pouco, não fazer banquete. E aí depois, sim, no sábado, no domingo e tal, no sábado de aleluia, aí sim comemorar, digamos assim, a ressurreição, né? E ontem, por que eu trouxe esse assunto também? Porque ontem eu estava vindo de Uber, do supermercado, e aí eu conversando com o motorista de Uber, que às vezes eu converso bastante com os motoristas, né, do aplicativo, ele disse assim, eu estava conversando assim, vou fazer um camarãozinho e tal, e ele, pois é, eu não sou muito de peixe, de frutos do mar e tal. Então eu fico meio perdido assim nessa época de Sexta-feira Santa. E o que me veio que eu disse para eles? Olha, eu vou te ser bem sincera, eu não vinha comendo peixe, né? O meu ex-marido não tinha essa cultura e tal, e eu também já não estava mais tanto nessa, e a gente comia comida normal na Sexta-feira Santa. Peixe a gente comia quando dava vontade. E na verdade, não é o que a gente come que vai determinar quem nós somos, né? É o que a gente tem dentro do coração. São as nossas atitudes no nosso dia a dia. Então, assim, a gente simplesmente comer um peixe na Sexta-feira Santa não quer dizer que nós somos mais santos. Ou a gente não comer, não quer dizer, ou a gente comer carne, fazer um churrasco, sei lá, não quer dizer que nós sejamos pecadores, pessoas horrorosas. Quantas culturas mundo afora não são cristãs, não são católicas, não são evangélicas, né? E as pessoas são boas pessoas, né? Quantas pessoas não são... Quantas pessoas não têm, nem acreditam, né? São ateias, enfim, mas são boas pessoas, né? Então, não é exatamente a parte de religião que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que se preocupar com a nossa espiritualidade, com a nossa evolução, com a nossa consciência, né?
Nós temos que nos preocupar com a nossa espiritualidade. Espiritualidade e religião são coisas diferentes. Pode ser uma pessoa espiritualizada e religiosa? Pode. Agora, pode ser uma pessoa que não tem nenhuma religião, que não professa nenhuma fé, que não vai a nenhum culto e que é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa consciente, uma pessoa que está buscando evoluir, uma pessoa que está buscando se curar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E pode estar misturada como pode não estar. Por exemplo, o Access ele não é uma religião. Ele é uma técnica. Só que dentro dessa técnica tem uma série de coisas que vão te fazer pensar e te fazer te conscientizar e te fazer te curar e encarar o mundo e as pessoas e a forma como tratar as pessoas, a forma como a gente se trata, como a gente se ama, como a gente trata os outros, como a gente... Enfim, vai mudar isso, sabe? Vai te convidar a mudar. E é isso, tu quer ter uma religião ou não ter, é teu. Né? Eu respeito muito a Umbanda ainda, assim, eu tenho muito respeito, eu não frequento, né? Mas eu tenho muito respeito, eu aprendi muitas coisas boas dentro da Umbanda. Eu respeito muito a Igreja Católica, eu aprendi muitas coisas boas e questiono outras tantas. Né? Então é importante também a gente ter essa consciência, a gente questionar. Porque, por exemplo, a Igreja Católica ela não fala em reencarnação. Eu acredito em reencarnação. Né? Então isso já não fecha. Mas enfim, cada um com a sua fé ou não tendo fé em religião nenhuma. O importante, de verdade, e que eu creio que Jesus nunca disse assim para ninguém, tu tem que ser religioso. Muito pelo contrário. Ele disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, o amor ao próximo independe de que religião tu professa, de que fé tu professa ou tu não professa religião nenhuma. Ama teu próximo como a ti mesmo. Te ama, te abraça, te acolhe, te evolui, né? Evolui como pessoa. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a grande frase de Jesus. Tanto que ele andou no meio de pessoas de todos os tipos. De prostitutas, de ladrões, de mendigos, de leprosos, de ricos, de todos. Ele andou no meio de todos, ele acolheu todos. Todos. Ele não perguntava, tu é o que mesmo? Peraí, o que tu faz na tua vida? Quanto tu tem de dinheiro, quanto tu não tem? Não, ele acolheu a todos. E isso é o grande ensinamento. E o Access fala de nós recebermos de tudo e de todos. E é um desafio. O ser humano, ele é desafiado a isso. Então, nessa Sexta-feira Santa e nessa futura Páscoa, né, que se aproxima, onde se comemora a ressurreição de Jesus, que nós possamos renascer, ressurgir, assim, nas nossas melhores versões. Cada dia, não só nesse momento. Esse momento é um momento representativo, né? Mas não só nesse momento. Todos os dias que a gente possa ser a melhor versão de nós. Então, eu vou ensinar aqui uma ferramenta para vocês que o Access ensina que a gente faça. Tudo que eu fui ontem, eu destruo e descrio agora. Tudo que eu fui ontem, eu destruo e descrio agora. Tudo que eu fui ontem, eu destruo e descrio agora. E a gente pode destruir e descriar tudo na nossa vida para que todas essas coisas retornem para nós, retornem em nós, cresçam em nós novas versões muito melhores a cada dia. Então, para quem acredita, para quem vê importância na Páscoa, uma feliz Páscoa, uma boa Sexta-feira Santa hoje, né? Não vou prometer para vocês que eu não vou mostrar outros conteúdos, porque eu estou por aqui, mas assim, uma feliz Páscoa, uma boa Sexta-feira Santa de reflexões, mas assim, amor, muito amor, independente de quem, onde nós estejamos. Amor por nós, amor pelo planeta e universo. O que mais é possível? Beijos.